Um controlador de voo em uma torre de controle de um aeroporto entra em contato com o piloto de um avião que está sobrevoando a região em grande altitude. Esse contato é feito por meio de sinais de rádio, ou seja, ondas eletromagnéticas, que vão atravessar as camadas da atmosfera com variações de pressão e composição do ar. Portanto, a onda, para chegar até o avião, irá refratar e sofrerá o que? Na onda, né? Na onda refratada. Ele quer saber o que vai acontecer na refração. Pessoal, refração significa o quê? Vamos lembrar? Professor, eu me lembro. Refração significa mudança de quê? Mudança de meio. E, consequentemente, meu amigo, quando a onda muda de meio, ela necessariamente muda de quê? Mudança de velocidade. Aí na refração, mudança de meio e, consequentemente, a onda muda de velocidade. Então, isso aqui é o basicão. Refração significa que a onda muda de meio. E quando ela muda de meio, né? Quando ela passa de um meio para outro meio com características diferentes, né? Aí a velocidade vai mudar. Então, não posso me esquecer disso. Refração significa mudança de meio e, consequentemente, mudança de velocidade. Isso, mudança de meio e mudança de velocidade. E aí você sabe, você já ouviu falar, você sabe daquele famoso vai lamber ferida. Isso. Qual é a propriedade da onda que não muda? Depois que a onda sai da fonte, ela pode mudar de meio, ela pode fazer o diacho, tem um negócio que não muda mais. Quem não muda é a frequência. A frequência é o RG da onda. Na verdade, tem uma coisa que poderia mudar a frequência da onda, mudar assim, de certa forma, que é o efeito Doppler, né? O efeito Doppler poderia mudar de certa forma, porque é o seguinte, né, ó, se a onda vem aqui, ó, se propagando, né, com uma certa frequência, mas se ela encontrar um anteparo, por exemplo, né, que está se aproximando dela, um anteparo que está se aproximando dela, isso, aí não vai ter a onda refletida? Por conta, né, dessa reflexão aqui, ó, tá, né, a onda refletida, né, ó, ficou meio feio, né? Ela vai ter uma frequência maior do que a onda original? Vai, mas é por causa do efeito Doppler, né? Tem até umas questões na minha apostila que a gente calcula qual é a frequência da onda refletida, né? Então a frequência da onda refletida vai ser maior do que mas aí é por causa do efeito Doppler, né? É por causa do efeito Doppler. Se o anteparo estiver se aproximando, estiver indo ao encontro da onda, né? Ó, a frequência da onda refletida vai ser maior do que a incidente, né? Na refração, a amplitude muda porque a energia se divide, né? Professor, me explica esse negócio aí que eu não tô entendendo, não. É o seguinte, ó. Aqui você tem, vamos supor, ar e água, né? Vamos supor que aqui temos ar e temos água. E aqui temos a normal, tá? E aí vamos dizer que a onda vem, né, ó. E ela vai fazer assim, ó. Tem aqui uma onda, ó. E aí ela tem uma amplitude grandona, ó. Eita, essa é a onda que tá chegando. Só que quando essa onda chegar, o que acontece, prof? Uma parte dela vai ser refletida. Né? E a outra parte dela vai ser refratada. E aí o que acontece? Aqui a energia se divide. Se essa onda tinha uma energia de 100 joules por segundo, ou seja, a potência, se dos 100 joules por segundo, 80 joules por segundo são refletidos, então 20 joules por segundo são refratados. Se dos 100, 80 voltam, 20 passam para o outro lado. A energia que a onda carrega não está associada com a amplitude? Né? Se a onda refletida vai ter menor energia do que a onda incidente, a onda refletida tem menor amplitude do que a onda incidente. Se a onda refratada tem menos energia do que a onda que chega, o que é óbvio, né? Então ela vai ter que ter menos amplitude do que aquela, é verdade. Então a onda que tem mais amplitude, ó, é essa. É essa. Dessa daqui, né? Dessa daqui, a parte que volta tem menos amplitude do que ela e a parte que refrata tem menos amplitude do que ela. Ou seja, a incidente é a que tem a maior amplitude. Professor, e qual dessas duas vai ter maior amplitude? A refletida ou a refratada? Aí depende do ângulo de incidência. Dependendo
do ângulo de incidência, esses percentuais, o percentual refletido e o percentual refratado vão mudar, entendeu? Caraca, então a amplitude muda porque a onda vai se dividir em duas. Então a energia também se divide em duas, né? Bom, então como vocês falaram aqui, Renato Brito, na refração a frequência não muda. Na refração a frequência não muda. Então a velocidade vai mudar juntamente com o lambda. Por exemplo, professor, se a velocidade aumentar, aí o lambda vai aumentar. Mas se nessa refração a velocidade diminuir, aí o lambda diminui, porque a frequência é constante. Então na refração, se a velocidade da onda dobra, o lambda dobra, porque a frequência é constante. Mas se a velocidade cair a metade, o lambda cai a metade. Por quê? Porque a frequência é constante, né? Isso é o que acontece na refração. É garantido, né? Professor, o rapaz aqui tá falando negócio de inversão de fase. Pois é. Inversão de fase. Pois é. Quando é que a onda vai ter? Quando é que acontece? E quando é que não acontece inversão de fase? A gente já falou, a gente fala sobre isso. Por exemplo, Renato Brito, me diz uma coisa, professor. Quando uma onda vai se propagando numa corda de aço, ó, e ela encontra uma corda de nylon, que é uma corda bem fininha, ó. Pronto, lá vem um pulso, ó. Aí esse pulso vem se propagando. Aí ele chegou aqui na fronteira de separação entre a corda de aço, que é uma corda bem pesada, né? E a corda de nylon, que é uma corda bem leve, a densidade linear é bem menor, né? Quando essa onda chegar nessa fronteira, não vai ter uma parte refletida e uma parte refratada? E aí uma coisa que a gente já viu, pessoal, é que quando a onda passa de um meio para outro, ou seja, na refração, ó, na refração a fase nunca inverte. Ou seja, se esse pulso chegou assim, com a boca virada para baixo, ó, lá vem, lá vem, lá vem. Quando ele passar daqui para cá, o pulso continua com a boca virada para baixo. Professor, agora a onda refletida é com ou sem inversão de fase? Aí tem que ver. Pro gordão levantar o magrinho é muito fácil, né? Um cara bem gordão, né? Pra levantar o magrinho é muito fácil. Então não vai ter a inversão de fase, não. O pulso refletido... Ah, tá. O pulso refletido, ele volta sem inversão de fase. Então, tá aí. Nesse caso, a onda incidente, a onda refletida e a onda refratada. O Renato Brito falou que na refração a fase nunca inverte. Professor, mas faz aquele outro caso. Pronto, o outro caso é o pulso vem numa corda bem fininha e o pulso vai tentar levantar uma corda bem pesada. Ou seja, é uma criança, né? Tentando levantar aqui o Faustão, né? Se o pulso tá se propagando numa corda bem levezinha e ele vai tentar levantar a corda gordona, imagina na vida real. Se uma pessoa bem maguinha vai tentar levantar o gordão, pega o gordão pra fazer assim no gordão, em vez do gordão subir, é o magrelo que vai pra baixo, né? Ação e reação. Então quando chega o maguinho, ei gordão, vou te levantar. Quando ele pensa que vai fazer assim, ó, no gordão, na verdade quando ele faz assim, ele é que vai pra baixo. Então é a mesma coisa que vai acontecer aqui, ó. Professor, quando essa corda quando o pulso vai se propagando, quando esse pulso vai se propagando, ele vai levantando os pontos da corda, vai levantando, vai levantando, vai levantando. Quando ele chegar aqui, que ele tentar levantar esse, vai rolar aquela ação e reação e é ele que vai pra baixo. Então quando o maguinho, ó, tenta levantar o gordão, quando o maguinho tenta levantar o gordão, é ele que volta com a fase invertida. Professor, mas e o pulso refratado, hein? O pulso refratado, eu já falei pra você, ele nunca inverte a fase, ó. Se ele estiver com a concavidade pra baixo, certo? Quando ele passa, ele ainda passa com a concavidade pra baixo. Aqui a reflexão foi com inversão de fase. Mas a refração, quando passa pro outro lado, aí é isso que eu tô te dizendo. Na refração, amigo, nunca inverte a fase, entendeu? Professor, escreva isso. Refração. Tá, me diga. Refração, refração. Nunca ocorre inversão de fase. Nunca inverte a fase. Inversão de fase só acontece em qual caso, hein? Só na reflexão. E como é que é? É se a onda estiver indo do meio mais mole
pro meio mais duro. Do meio menos denso pro meio mais denso. Esse negócio de inversão de fase é só em onda mecânica, Renato? Ou também tem em onda eletromagnética? Não, tem em onda mecânica e tem em onda eletromagnética. Tem reflexão, acontece com qualquer onda. E qualquer onda pode ter ou não inversão de fase? Então, em linhas gerais, quando é que acontece a reflexão com inversão de fase? Quando a onda está se propagando no meio menos denso e vai tentar passar para o meio mais denso. Aí essa reflexão é com inversão de fase. Mas isso é pro som ou é pra luz? Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Vala, não sabia não. Deixa eu colocar aqui o exemplo pra você. Vou começar aqui, por exemplo. Lá e vem aqui a luz. Aqui é ar e aqui é vidro. Não interessa se é luz ou se é som. Eu vou logo agilizar aqui pra vocês, ó. Professor, essa reflexão aqui, ó, é com ou sem inversão de fase? Me diga. Ela tá no meio mais mole, que é o ar. Bateu no vidro, que é o mais duro. E voltou? Voltou. Essa reflexão aqui é que nem essa, ó. Tá no mais mole, bateu no mais duro e voltou. Tá no menos refrigerante, bateu no mais refrigerante e voltou. Essa reflexão aqui é com inversão de fase. Mas se for som ou se for luz? Qualquer um dos dois. Essa reflexão aqui é com inversão de fase. Vala, mas não sabia não. É com inversão de fase. Professor, mas suponhamos o contrário. Tá, como é que é o contrário? Que a luz está no vidro. Professor, a luz está no vidro. Ela está se propagando dentro do vidro, bateu nessa fronteira e, claro, uma parte vai passar para o outro lado e uma parte vai voltar. Nós estamos vendo a reflexão, certo? E aí, São Brito, eu tava querendo ver nessa reflexão. Olha aí, tá no duro, bateu no mole e voltou pro duro. Tá no duro, bateu no mole e voltou pro duro. Essa reflexão aqui não inverte a fase. Mentira, não inverte não. Mas isso é se for som ou luz? Por incrível que pareça, tanto faz. Professor, mas o som não é sempre o contrário da luz? É em tudo, menos nisso. Caraca, mano, é em tudo, menos nisso. Então, nessa reflexão aqui, ó, não inverte a fase. Porque tá no duro, bateu no mole e voltou pro duro. Não inverte a fase. Só inverte a fase quando tá no mole, bateu no duro e volta pro mole. Ou seja, aqui inverte a fase e aqui não inverte a fase. Se aqui for vácuo, Renato, eu quero saber o que muda. Se a luz vinha no vácuo, bateu no vidro e voltou pro vácuo. Essa reflexão aqui é com inversão de fase? Essa reflexão é com inversão de fase. Mas, Renato Brito, a luz estava no vidro, chegou na fronteira com o vácuo e voltou. Essa reflexão aí é sem inversão de fase. Não inverte a fase, né? Então, na refração, acontece mudança de meio e acontece mudança de velocidade. E se a velocidade muda, o lambda muda. Então, por isso que na 87, nós estamos marcando a letra D de dado, modificação no comprimento de onda.